a voz, o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast De Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora, especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação. Sou coautora de um livro que será lançado em breve sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação e laser terapia para a voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram, @VivianeRMSS. Nos episódios deste mês de abril, estou recebendo profissionais especialistas em voz para compartilharem conosco suas experiências e até alertas, já que estamos em campanha mundial sobre a saúde vocal. E é com muita honra que apresento-lhes no episódio de hoje a doutora Sabrina Farnese, médica otorrinolaringologista, com residência médica em otorrinolaringologia pelo Hospital Naval Marcílio Dias, residência médica em foniatria e laringe pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Associação Médica Brasileira. Curso de formação em foniatria pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, responsável técnica pela Otovoice Centro Médico e coordenadora do Serviço de Emergência de Otorrinolaringologia do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Seja muito bem-vinda, doutora Sabrina. Estou extremamente feliz por ter aceito o meu convite para participar do podcast que tem como tema principal a voz, o médico otorrinolaringologista e a fonoaudiologia. Olá, Viviane. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz aqui também de participar do seu podcast. Muito bom falar sobre voz, é um assunto que eu sou apaixonada. Você sabe disso, eu sou uma grande apaixonada por essa área que eu atuo e é um prazer aqui poder responder suas perguntas. Doutora Sabrina, eu acompanho seu trabalho já faz um tempinho nas redes sociais e vejo também todo o seu diferencial nos exames otorrinolaringológico com cantores, com crianças, enfim, com profissionais que usam a voz mesmo para o seu dia a dia, para o seu trabalho, enfim. E poderia então nos falar um pouquinho sobre essa linda área de atuação na medicina? Posso sim, claro. Essa área da medicina que cuida da voz, eu costumo chamar como medicina da voz, mas é uma área dentro da otorrinolaringologia, com essa especialização em laringe, né, e também a foniatria ajudando aí com tudo isso, para poder entender um pouquinho como são produzidos os sons e como o nosso organismo como um todo, ele funciona, sendo a voz aí uma consequência de vários fenômenos que acontecem dentro do nosso corpo. Então a voz, ela além de um alerta, a voz ela reflete muita coisa, ela fala. E ela fala também de coisas que acontecem dentro do nosso corpo. Eu sou uma defensora que a voz ela é algo muito minucioso. Ela precisa ser visto detalhes para que a gente consiga saber o que está acontecendo com ela. Então, como você sabe, Vivian, eu costumo investir em equipamentos de última geração, né, com uma resolução muito boa nos meus exames, porque eu acredito que a tecnologia ela veio para ajudar a medicina. E quando você fala de uma prega vocal, das pregas vocais e de detalhes que você precisa ver, que seja para essa prega vocal emitir um som para um canto muito específico, ou para emitir um som, de repente, até de um instrumento, ou de uma fala aí para um professor, né, que projeta essa voz, ou para palestrar. Então, essa prega vocal tem que ser vista nos mínimos detalhes. Então, eu costumo aí defender a alta resolução de imagens, a defender o 4K, a defender todas essas tecnologias que vieram com a estroboscopia, para que essa prega vocal seja bem diagnosticada. E assim, nós mesmos, né, fonoaudiólogos, puxando um pouquinho para a minha área, quando nós recebemos pacientes com queixas de rouquidão, por exemplo, sempre encaminhamos para o otorrinolaringologista. Afinal, todo o planejamento da fonoterapia,
ela precisa ser de acordo com o diagnóstico médico. Então, alguns pacientes às vezes chegam até nós querendo saber o que eles têm e como tratar. Mas muitas vezes a gente tem que dizer, bem, tem que passar pelo médico primeiro. Nem sempre as pessoas compreendem que tem que ser assim, que existe uma hierarquia, porque o meu trabalho só vai ter um resultado bem bacana quando vier um resultado médico também bem bacana, certinho, com os exames bons, que eu também possa conseguir olhar e falar assim, esse paciente tem isso, então olha que legal, depois quando precisar refazer o exame, a gente vai conseguir comparar e ver direitinho o que está acontecendo com o paciente. Então, assim, doutora Sabrina, como que você vê essa interdisciplinaridade entre as duas áreas da saúde, fonoaudiologia e otorrinolaringologia? Eu acho que quando a gente trata de voz, não dá para desvencilhar essas duas profissões, né? Eu acredito que a voz, ela é tanto ela é abordada pelo fonoaudiólogo quanto pelo otorrino numa equipe. O médico não substitui o fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo não substitui o médico, porque eles dois trabalham em equipe. Então, essa equipe é um ajudando o outro com a finalidade de melhorar o paciente fique bem. Por mais que a voz ela reflita para a gente no áudio, quando você escuta, se tiver fonoaudiólogos aí escutando, eles vão me dar razão sobre isso. Eu também trabalho com essa questão da audição, de ouvir a voz, isso me dá uma pista muito grande do que acontece com as pregas vocais, mas muitas vezes até os ouvidos mais treinados conseguem se enganar. Agora, o exame da prega vocal, quando você vê aquela alteração é aquela alteração. Então, isso dá um norte, isso guia o trabalho do fonoaudiólogo, isso guia o trabalho do médico. Então, é importante, porque muita alteração vocal, às vezes, não é nem vista na prega vocal, mas quando você faz um exame completo do paciente, quer seja com uma ausculta pulmonar, quer seja com o exame aí dos seios da face, aí do nariz, né, das fossas nasais, quer seja o exame da faringe, do palato, isso consegue refletir muitas vezes um problema vocal do paciente que às vezes nem a prega vocal conseguiu nos dizer. Então essa equipe ela precisa estar unida. Nem um achar que é autossuficiente sem o outro e o outro não. Nós somos uma equipe, não dá para falar de voz sem o otorrino e sem o fonoaudiólogo. São os profissionais adequados para cuidar da voz e trabalham assim. Você sabe, Vivi, eu sou amante da fonoaudiologia. Eu vejo. Tenho um carinho enorme porque, meu Deus, eu vejo que os meus pacientes são tão beneficiados. Eu sou uma mulher que indico muito fonoterapia, quer seja para condicionamento vocal, quer seja para melhorar a performance, quer seja para tratar alguma doença que responde à fonoterapia. Eu sou muito amante da fonoterapia, até mesmo para auxiliar os meus tratamentos, quer seja com medicação. Eu já vi coisas belíssimas com essa equipe unida. Eu acompanho, como eu falei, né? Eu vejo, tem a Maristela que trabalha com você, né? Quando a gente vê uma médica valorizando tanto a fonoaudiologia, a gente fica bem contente, porque esse trabalho o paciente ganha, né? Todos nós ganhamos. É verdade, e eu sou uma pessoa muito conservadora, você sabe disso. Para eu levar o meu paciente para a cirurgia, eu tenho que ter tentado muitas coisas antes. Eu acho que uma cirurgia não é uma coisa tão simples, ela tem que ter uma indicação precisa. Para eu indicar uma cirurgia sem fonoterapia, realmente aquela lesão não vai responder à fonoterapia, porque a gente sempre tenta aquilo que é mais conservador para o paciente, vai gerar menos trauma. Então, eu tenho essa consciência de trabalhar com a fonoaudiologia unida, junta, e o bem-estar é do paciente. Ele, para mim, é o que é o mais importante. E pensando nisso, doutora, quais os sinais e sintomas, enfim, relacionados à voz que podem servir de alerta para as pessoas que procuram o médico otorrinolaringologista? Olha, normalmente a gente tem um númerozinho de alerta que é de 14 a 15 dias. Então, assim, num paciente adulto, uma rouquidão que ela dura mais que 14, 15 dias, deve-se procurar um médico otorrinolaringologista. Outro sintoma é a dificuldade para engolir. Quando a pessoa começa, estou sentindo dificuldade para engolir. Durou mais que 14, 15 dias, procurar um médico otorrino. E o pigarro, né, que é muito comum, aí muitas pessoas têm pigarro, então esse pigarro que dura mais que 15 dias tem que ser realmente procurado o médico otorrino. Uma outra coisa também importante falar
é sobre, nesse mês, né, o Dia Mundial da Voz, que a gente alerta aí realmente para o câncer de laringe, para evitar esse diagnóstico, que é o câncer das pregas vocais, que se você procurar aí nesses alertas de 14 dias esses sintomas, estiver sentindo esses sintomas, se você procurar a tempo e houver esse diagnóstico de câncer de laringe, as chances de cura são altíssimas. Então, não pode esperar, não pode ficar deixando rouquidão de um mês, ou mais que isso, porque não quer ir ao médico, Então, tem que ir ao médico, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento do câncer de laringe. Outra situação também que a gente costuma sempre aí aconselhar é sobre cessar o tabagismo, que é um grande fator de risco para o câncer de laringe, né? A pessoa que fuma, então tentar largar o tabagismo, procurar ajuda médica para cessar o tabagismo. É outro fator de risco também as bebidas alcoólicas. Tem alguns fatores de risco aí importantes, sendo que o tabagismo realmente é o mais associado ao câncer de laringe. Também as crianças, né? Algumas crianças a gente vê que ficam muito tempo roucas e a gente vai deixando passar e não é o ideal, né? O ideal é procurar o otorrino para ver se está tudo ok, né, com a laringe dessas crianças. Sim, as crianças, normalmente os pais ficam bastante preocupados com aquela questão do exame, né? Porque a criança pequena, realizar um exame de prega vocal, mas o exame da prega vocal é um exame simples, né? E nas crianças a gente faz tanto com uma câmera mais fininha, as crianças normalmente com mais psicologia, a gente conversa mais com a criança, tem que ser realmente, eu aconselho um otorrinolaringologista que seja laringologista, né, que tenha essa experiência com o exame da prega vocal, para que tenha essa facilidade para fazer o exame das crianças. Eu recebo muitas crianças no meu consultório para fazer exame. Tem crianças que fazem de boa, fazem até selfie para mandar para não sei quem, gostam de ver esse exame. Então, acho que tem que fazer. E, normalmente, as crianças, elas têm várias lesões assim que a gente chama de estruturais, às vezes por esforço vocal, mas também a gente alerta muito as crianças a questão de uma alteração chamada papiloma, né? O papiloma vírus, essa alteração que pode ser passada até no parto, né, quando a mãe vai ter o bebezinho, ele ficar com esse papiloma aí na laringe, esse vírus ele prolifera na laringe e pode até gerar obstrução respiratória. Então, a gente sempre aconselha que as crianças façam exame da prega vocal. E se tiver com dificuldade para respirar, a gente chama também uma alteraçãozinha chamada estridor, tem que procurar o médico otorrinolaringologista para fazer exame, porque pode ser que não seja uma lesão aí por esforço vocal, pode ser que não seja um nódulo, não seja um cisto, mas pode ser que seja um papiloma. Mas, se for uma lesão desse tipo, nós sempre indicamos aí a fonoterapia. A maior parte das crianças, elas ficam muito bem com fonoterapia, então não pode deixar de procurar um médico. Doutora Sabrina, nós estamos, né, no mês da campanha mundial da voz, como eu mencionei logo no início do nosso podcast. No dia 16, agora de abril, será o dia né, relacionado à voz. E o tema desse ano é Sua voz diz muito sobre você. Qual mensagem poderia deixar para as pessoas que nos ouvem neste momento, doutora Sabrina? Como eu havia dito anteriormente, a voz é um reflexo de várias situações que podem estar ocorrendo dentro do seu organismo. Então, se você tem uma alteração na sua voz e essa alteração dura mais que 14, 15 dias, chegou a hora de você procurar um médico otorrinolaringologista para fazer esse diagnóstico, para ver o que está acontecendo com as suas pregas vocais ou por que você está rouco, para que faça-se o tratamento adequado e você consiga, assim, ficar bem. E se for algo até mais grave, você tenha diagnóstico, tratamento e fique curado. O objetivo todo do podcast desse mês de abril, a gente não sabe quando que as pessoas vão ouvir, pode ser que elas ouçam depois, mas é esse alerta mesmo da gente cuidar da voz, da gente, quando tiver dúvida, procura um otorrino, procura um fonoaudiólogo que a gente vai encaminhar para o otorrino, vai dar as orientações iniciais também. Doutora Sabrina, mais uma vez, como eu mencionei lá no início, eu acompanho o seu trabalho porque realmente admiro e confesso que essa admiração cresceu, mais ainda quando nós nos conhecemos pessoalmente num shopping, lembra? Verdade. E a parceria entre a fonoaudiologia, a otorrinolaringologia permeia, como você bem falou agora há pouco,
pela área auditiva, chegando até a voz. E, sem dúvida, a gente encontra médicos que valorizam essa interdisciplinaridade e o maior beneficiado é o paciente. Então, eu só tenho a agradecer pelo carinho e pela sua participação nesse episódio do podcast De Papo com a Fono, num mês tão importante onde o mundo está em campanha pela saúde vocal. Viviane, eu queria agradecer muito aí o convite. Você sabe que realmente eu gosto também muito de você. É um prazer falar de voz, como eu falei. Eu sou uma estudiosa no assunto, cada dia mais estudando e me atualizando, porque eu sou realmente apaixonada por isso. Queria convidar vocês aí para conhecer meu trabalho. Eu tenho um canal no YouTube chamado Medicina da Voz. Lá eu falo sobre tudo relacionado à voz, eu mostro procedimentos, eu mostro cirurgias, eu mostro exames, eu mostro doenças aí que são famosas aí das pregas vocais, como um assunto que as pessoas procuram muito, paresia de pregas vocais, paralisia de pregas vocais, como funcionam as pregas vocais para quem tem curiosidade. Então eu chamo vocês para se inscrever lá no meu canal, ele se chama Medicina da Voz. Só digitar lá na procura você vai achar, se inscrever, curtir os vídeos, no Instagram, @doutora Sabrina Farnese, Sabrina com Y, vai estar aí na descrição do podcast, vocês me sigam lá, eu também boto muitas coisas. E aqui no Rio de Janeiro, o meu consultório na Barra da Tijuca, Autovoice Medical Center, e no meu Instagram, no link da bio, tem todas as informações e as mídias e os contatos de WhatsApp, caso tenha alguma dúvida ou queiram marcar consulta. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. Se você gostou do conteúdo que preparamos com tanto carinho, compartilhe. Quem sabe ele pode ser útil a mais pessoas. Mais uma vez, deixo um abraço bem apertado e até breve.